Queridos amigos, boa tarde. Que Jesus continue nos abraçando a todos. Que possamos, nesse momento, refletir sobre alguns assuntos importantíssimos e que nos fará ter uma visão mais ampla no que se refere à caridade e à fé. Para que nós possamos introduzir e comentar esse tema, nós pegamos a ideia do nosso querido Paulo de Tarso. Para quem já conhece, nós temos a descrição dele no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele através do Espírito Emmanuel. Esse livro ele já tem 70 anos. Então ele é um livro, um clássico, do Espiritismo, que remonta ao nosso cristianismo mais dos primórdios e que traz para nós riquíssimas informações sobre como era o nosso cristianismo em épocas outras, logo após a ida de Jesus, e por mais de 300 anos era como que era a maneira que os primeiros cristãos trabalhavam. E esse livro tem essas informações, assim como outros 4 que são da série do Cristianismo Redivivo, que também pela psicografia de Chico Xavier. Bom, nosso querido Paulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Para quem já conhece a história, ou para quem não conhece, rapidamente nós vamos fazer uma pincelada. Esse querido irmão, nosso apóstolo, escreveu no Novo Testamento 13 epístolas. E ele foi um dos mais importantes para a construção do cristianismo na época. Ele, juntamente com Simão Pedro, Tiago e o evangelista Lucas, escreveram grande parte e retrataram o nosso cristianismo. Então ele tem uma contribuição gigantesca para todos nós. Os espíritas, sobretudo, trabalham com o cristianismo, Nós somos cristãos. Então nós temos como base muitas das colocações que eles nos deixaram no Novo Testamento. Bem, Saulo de Tarso, então, ele era um gentil. Ele era um doutor da lei. Ele era fanático porque ele trabalhava com as questões da lei mosaica, Então, como ele era muito ligado à lei, toda vez que ele interpretava que algo figurava contrário à lei de Moisés, ele entendia que era contrário à lei de Deus. E por essa razão ele perseguiu e mandou matar muitos dos cristãos da época. Mas o primeiro deles foi Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. E Estevão era irmão de Abigail, a noiva de Saulo. Mas ele vai saber disso só depois. Então, para que a gente não se delongue, é mais ou menos assim, porque nós vamos estar citando ele, E várias vezes vocês vão ter que estar sabendo quais são as referências. E nessas epístolas que Paulo escreveu, ele escreveu a carta aos Romanos. E é por ela que nós vamos começar a introdução do nosso tema. Pois bem, no capítulo 1, versículo 17 da carta aos Romanos, Paulo coloca uma informação que deixou muitos de nós intrigados por muito tempo. Ele escreve que o justo viverá da fé. E a interpretação dessa fala, muitas vezes, pode dar uma ideia de uma fé vã, uma fé sem raciocínio, uma fé mística, uma fé de expiação, uma fé de adoração, no sentido de você ter uma fé e você viver dela. E dá também uma ligação direta com as questões da religião. Então, se eu tenho uma fé ou uma religião, dá a entender, sendo um religioso, participante de determinada religião, eu já esteja vivendo da fé. Mas quando Paulo escreveu isso, ele quis dizer outra coisa. E o Espírito Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, que é dele também, escreve a ideia de que Paulo queria dizer com relação a isso, destacando o que era justo e o que era fé. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel.
viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Então ele destaca fé e nos diz que essa fé seria idêntico à fidelidade, ou diretamente proporcional à fidelidade. Então o que ele fala? Que o justo, que a Bíblia chama, que era o homem de bem, que Kardec conceitua no Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia chama de justo. Que esse homem de bem será sempre fiel. E esse fiel tem ligação com a fidelidade a Deus, com a ligação. Viverá de modo invariável. Está falando o quê? Remete a nosso pensamento com relação à conduta. O modo invariável de conduta. Então, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Então, ele faz essa ideia de que o religioso que cumpre os deveres da sua fé nem sempre é um homem de bem. Então, assim, um ritualista, assim como nós, espíritos, nós não temos rituais, não temos dogmas. Mas alguém que vem à casa espírita, que frequenta as reuniões, que participa das palestras públicas ou que exerce alguma atividade na casa espírita, podemos interpretar que seria esse religioso que cumpre os deveres da fé. No entanto, muitas vezes, por mais bem comprometido que nós sejamos, nós podemos ainda estar muito vinculado com relação à ação propriamente dita, mas não com a mudança que essa ação nos faz. Por isso que nem sempre, por mais trabalhadores que sejamos, nós ainda não estamos categorizados como homem de bem, como conceitua Kardec, né? E dando continuidade, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma passagem que ela fala assim, que a fé, o título é esse, a fé é a mãe da esperança e da caridade, mas para que ela seja proveitosa, ela deve ser ativa. Então cai por terra aquela ideia de que a fé era contemplativa, que era algo que nós ficávamos apenas na observação ou apenas no cumprimento dos deveres religiosos. Então, ela deve ser ativa, mas ela tem um algo a mais. E nós vamos desdobrando isso aí. Nesse livro que eu citei para vocês, Paulo e Estevão, Paulo, ele se comprometeu com a mudança individual, mas contribuiu para deixar todo o seu legado, né, toda a sua informação, tanto que nós já citamos com as epístolas, mas principalmente com relação aos trabalhos dele. Muitas das igrejas daquela época foram fundadas por ele, né? E ele fazia um trabalho gigantesco na cristalização do cristianismo mesmo. Então, teve um momento nesse processo de modificação íntima que ele meio que se sentiu desalentado. E Abigail, que já estava desencarnada, veio falar com ele. E ela deu mensagens belíssimas que, infelizmente, o tempo não nos possibilita passar. Vale a pena a leitura do livro, que é fantástico. É de chorar mesmo, muito bom. Mas nós destacamos uma parte no que se refere à fé. Então, olha só o que ela diz para ele. Não te entregues, Saulo, ao desalento. Os nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. Só para fazer um parênteses, por que ela fala Senhor, Deus dos exércitos, dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo? É porque eles tinham vários deuses, eles não consideravam o monoteísmo ainda, então eles tinham o politeísmo, só depois é que foram acrescentando essa ideia. Tá, daí ela fala assim, mas nós conhecemos o Pai, Deus, que é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável, fé, e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso.
E ela chama atenção. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Às vezes, as tribulações do dia, da nossa vida, são grosseiras conosco e nos dificultam a nossa tarefa. Mas, se nós temos o coração ligado à divindade, coração fiel, nós conseguimos dar continuidade. E ela continua: a paz triunfante do Cristo é da alma laboriosa, que obedece e confia. Muitas vezes, as dificuldades que nós mais temos nas nossas vivências é porque nós não somos obedientes. Nós somos irresignados à vontade de Deus. E por isso nós muitas vezes nos suicidamos, matamos os outros, entramos em depressão, né? Porque nós somos irresignados. E aí nós encontramos uma questão no Livro dos Espíritos que vai amarrar a ideia da caridade, que é o que nós queremos demonstrar também. A pergunta é o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E vejamos a resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto poderá, por todo mal que haja resultado, de não haver praticado o bem. E aí nós chamamos a atenção para o fazer o bem no limite de suas forças. E muitas vezes nós não sabemos quais são as nossas forças, qual é o limite da caridade, até onde eu devo trabalhar no bem, o que é que eu devo fazer, será que eu devo dar esmolas, será que eu devo contribuir financeiramente, o que é que eu tenho que dar, como que é? E essa colocação me deixou intrigada, porque eu lembrei de uma passagem do Bom Samaritano, que Jesus conta, e que lá ele também faz a menção de que nós devemos amar a Deus com toda a tua força, de todo o teu espírito. Lembra dessa passagem? Que ele fala que todas as nossas forças devem ser empregadas nesse amor, do amor a Deus e o amor ao próximo. E aí nós pensamos, o que seria essa força? Qual é o limite da nossa força? Então, para que a gente compreenda o limite das nossas forças, nós temos que, primeira coisa, nos autoconhecer. Porque se eu não sei até onde eu posso ir, como que eu posso saber qual é o limite das minhas forças, né? E aí nós nos recorremos a uma passagem que também está no Evangelho para responder essa pergunta. Olha só. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Não é assim a história do cristianismo? Eles morriam em nome do cristianismo. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister, não se faz necessário, nem o holocausto do martírio e nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, quando eu me conheço, eu sei qual é o meu limite. Eu sei quando eu tenho que trabalhar o meu egoísmo, a minha vaidade e a minha questão orgulhosa, para que então eu possa ir até o meu próximo e efetivar de fato a caridade. E quando nós pensamos caridade, o que é que nos vem à cabeça? Muitas vezes, a caridade quase que se tornou um jargão em nós, porque nós sempre pensamos em doar coisas quando nós pensamos em caridade. É necessário? É. Nós vivemos num mundo material, em que as pessoas ainda precisam se vestir, precisam se alimentar, morar e ter as questões materiais para a sobrevivência. No entanto, quando eu levo alimento para alguém que tem fome, dali 2 horas a pessoa continuará com fome. Se eu levar uma roupa no verão,
quando chegar o inverno, ela vai precisar de outra roupa. É necessário sim, mas a questão do Evangelho, a questão do trabalho que esse Espírito protetor tem nos trazido a mensagem, é que é um outro tipo de caridade, que é a caridade completa, no seu sentido amplo, que é o que nós vamos estar desdobrando. Como que é essa caridade em seu sentido amplo? A Luciana comentou na prece, que está na questão 886, que Kardec questiona aos espíritos como era compreendida compreendida a caridade por Jesus. E ele responde: benevolência para com os outros, indulgência e o perdão das ofensas. Então, Jesus não fala de coisas, mas ele fala de outro sentido de caridade. Então, nós temos que, toda vez que falar de caridade, a gente já mudar esse paradigma que ficou em nós, no sentido de caridade é apenas doar algo material. Ele é importante, como já dissemos, mas não é a única forma de fazer a caridade. Pois bem, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário nessa mesma questão que nós acabamos de citar. Ele fala assim, que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações, olha só, todas as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes. Todas as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Inferiores, iguais, superiores. Isso está falando de todas as relações. Pode ser no sentido material, intelectual, no sentido de posição, não é? Pode ser aquele subalterno em que esteja sob a nossa guarda, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, ou pode ser qualquer outra pessoa, porque ela está abrangendo todas as relações. Então, ela tem que ser entendida nesse sentido, amplo, em todas as relações e com todos os semelhantes. Por quê? Emmanuel também traz uma nova pérola para nós, porque o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que é o templo? É o lugar de oração, é o lugar em que nós prestamos a oferenda a Deus no sentido de elevação do espírito. Mas, muitas vezes, nós temos também uma concepção errada da questão do templo, né? Porque a questão do templo, ela pode abranger para que eu coloque esse templo onde quer que eu vá. Não é o templo de pedra ou de estrutura física que é o lugar de oração. Ele se refere aqui a esse templo. No entanto, nós entendemos que o nosso templo é no coração. Nosso templo deve ser interno, para que onde eu vá, eu possa levar comigo esse templo, né? Mas ele está falando aqui que ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. A oficina é o quê? É o lugar de trabalho, né? Então, toda a terra é altar de oração. Ó, fazendo outra colocação de que não se restringe ao lugar de oração. Toda a terra é o lugar de oração e o campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, onde eu estiver, eu terei a condição de estar conectada a Deus, porque todo lugar será o templo, e toda a terra também é um campo de trabalho. Então, além de não restringir relações, não restringe lugar. Olha como vai ampliando a nossa cabeça no sentido da caridade. Por louvá-lo, o Cristo, nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa e que Joana troca por responsabilidade. Então, eu estou no templo fazendo a louvação, mas quando eu estou na rua, se eu não estiver empregando o que eu aprendi no templo, eu não estou aplicando o que eu aprendi e ficou só na teoria.
né? Então eu faço aqui uma exaltação a esse Deus, a esse Cristo que me ensinou tanto, mas na rua, na hora de pôr a prática, eu não consigo cumprir com os deveres de um cristão. Então nós naufragamos nesse ponto, porque na hora de pôr na prática nós não conseguimos dar sequência, né? Então todos os lugares, fazendo a conclusão do Emmanuel, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares e com qualquer pessoa. Continuemos. E Paulo de Tarso, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, no item 7, ele fala, ele faz uma oração e ele coloca: ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Então ele faz um desdobramento lindíssimo. E ao final ele coloca que entre as 3 virtudes da fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, né? Então isso é Paulo que fala. Aí Kardec embaixo faz uma nota e coloca, e essa fala do Kardec, coloca assim sem equívoco a caridade acima até da fé. Então, o texto ele é bem longo, vale a pena também olhar. A gente está só destacando alguns pontos para que a gente consiga fazer uma pincelada no assunto. Então, isso Kardec conclui que Paulo, sem equívoco, coloca a caridade acima da fé. Aí nós perguntamos por quê? Né? Se a caridade, não é interessante então que nós tenhamos a fé? Aí nós vamos ter a resposta. A caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença em particular. Fazendo o link disso aqui com a máxima do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, nós podemos concluir que não é porque nós estamos vinculados ao Espiritismo, tendo as informações de forma mais ampliada, muitas vezes, que nós teremos a nossa salvação. E o que é salvar-se? Salvar-se para nós, ela tem uma outra ideia, não é aquela ideia de que você não vai para aquele lugar circunscrito de céu e de inferno. Para nós não existe um lugar circunscrito nesse sentido. O céu e o inferno é a nossa própria consciência, né? Se eu me vinculo a algo que seja errado, eu estarei vivendo o inferno. No entanto, se eu faço bem, trabalho para o meu melhoramento, eu estarei vivendo o meu céu interior, né? Então, nesse sentido, essa salvação, ela vai trazer com que eu não fique mais presa às questões terrenas. Ela vai me trazer a liberdade de pensar e agir, que nós já tínhamos, porque Cristo veio nos libertar. Isso quem fala é o próprio Paulo, em uma de suas epístolas, na carta de Gálatas, capítulo 5, se não me engano, que ele fala, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nós tínhamos a consciência cativa. A nossa consciência era presa nos dogmas, nos rituais, nessas questões. E aí, nesse sentido, essa salvação é dessa liberdade que ele fala, de agir e de pensar no bem, de fazer a coisa certa, de crescimento. Então, essa liberdade, por isso nós seremos salvos. Ele não fala que é fora da igreja que haverá salvação. Ele fala que é fora da caridade que não haverá salvação. Todos nós desejamos ser salvos, mas a gente achava que era em determinada religião. E agora nós sabemos que não. Então pode ser que eu seja espírita e não tenha a salvação, mas alguém que não esteja vinculado a religião nenhuma, mas que pratique a caridade de forma sublime, de forma completa, ele consiga então a salvação. Mas não é o salvar-se, bem lembrando, de você ir ou não a um lugar determinado, como nós já dissemos, tá? E aí no final ele coloca assim, que não só a beneficência, questão de doar coisas,
como também no conjunto de todas as qualidades do coração. Então, a caridade ela está ao alcance não só da beneficência, mas conjunto de todas as qualidades do coração, que entra o amar a todos indistintamente, fazer ao bem sem olhar a quem. É você colaborar com a vida do outro, mesmo que você nem perceba que você colabore. É você se pôr no lugar do outro. É perceber a dificuldade material ou não, é perceber uma dificuldade íntima que aquela pessoa tem e que muitas vezes você se sente impotente. Mas quando nós usamos a força, a ferramenta da vontade e da boa ação, da boa fé, nós conseguimos colaborar com aquele outro de uma forma gigantesca e que a gente nem tem noção do quanto a gente pode colaborar. Então, é você agir com indulgência, com benevolência e perdoar sim as ofensas. Não somos nós perdoados a cada dia? A cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade, uma oportunidade de você fazer tudo de novo. O dia começa tudo outra vez, né? Para que a gente consiga, desde o início do dia até o final dele, fazer algo muito melhor do que o dia anterior, né? Então, se a gente procurar fazer as coisas sobre essa ótica de que a própria reencarnação é o maior ato de perdão que Deus poderia nos dar, nós conseguimos olhar para esse nosso irmão, que pode ser qualquer um, nós já aprendemos aqui, que ele também está em processo de evolução, assim como nós. Quando nós erramos, nos equivocamos, a gente não gostaria que as pessoas nos compreendessem, que observasse que a gente estava num dia difícil, que a gente estava com um problema em casa, que a gente está cansado, porque eu tenho muitos afazeres. Então a gente gostaria que uma palavra mal pensada, uma colocação mal feita, às vezes pode prejudicar toda uma conversação, todo um relacionamento com a outra pessoa. Então a gente gostaria que essa pessoa nos compreendesse. E por que não a gente agir assim com os outros? Lembrando que nós receberemos dentro daquilo que nós fazemos, né? A lei de causa e efeito vigora em todos os seus sentidos. Tudo aquilo que nós doamos, a gente vai acabar recebendo também. E continuando aqui, encontramos uma nova fala sobre essa questão lá no Evangelho também, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A pergunta foi feita: dever-se-á por termo as provas do próximo? Né? E um espírito bernardino responde que todos vós que estáis na terra para espiar, todos nós estamos aqui para espiar, ninguém está aqui a passeio. E ninguém está aqui porque é anjo, né, necessariamente, né? Salvo aqueles que são em missão, como Jesus Cristo, né? Mas acredito que nem tenha nenhum Cristo aqui. Então nós estamos em expiação. Mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. De novo. Então, você vai fazer uma vasculhada no Evangelho, você acha em todos os pontos. De capa a capa, ele fala da caridade o tempo todo, por conta dessa questão. De fora da caridade, não há a salvação. E aí nós encontramos num outro item, olha só, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Quando ele fala da missão dos espíritas, né? E foi feita uma pergunta lá. Se entre os chamados para o espiritismo, todos os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais recorreremos os que se acham ao bom caminho? Porque nós podemos estar aqui, ser bons executores, como nós dissemos lá no início, mas nem sempre ser um homem de bem. Então, como que nós vamos saber quais os sinais pelos quais reconheceremos, né, se eles se acham no bom caminho? E olha a resposta. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ensinarão, mas praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente
pelo triunfo de seus princípios, que é aquilo que nós pregamos, mas nem sempre vivenciamos. Então, aquilo que eu tenho por princípio, eu tenho que começar a praticar. Aí eu triunfo. Do contrário, alguma coisa acontece e nós vamos ser descobertos, né? Mais cedo ou mais tarde. E essa fala é do espírito Erasto, né? Bem famoso entre nós também. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertenço. Olha que maravilhoso isso. Quem não quer ser discípulo de Jesus? Talvez ele não esteja fisicamente aqui, né? Então ele escolheu os 12 e ele não está mais aqui fisicamente, mas ele nos enviou o Consolador. Ele prometeu que ele viria novamente para estar conosco de uma maneira que nós nunca mais esqueceríamos dele e que viria reforçar todas as suas ideias, todas as suas colocações através do Consolador. E o Espiritismo é o Consolador prometido, trazendo todas as mensagens de Jesus de uma forma muito mais ampliada, com que a gente consiga compreender muitas vezes até o que ele mesmo disse, mas de uma maneira, através de parábolas, que nós na época não conseguiríamos compreender. Hoje nós já assumimos a maturidade espiritual e temos a condição de compreender muitas das suas falas. Então é por essa razão que hoje, quando nós começamos a trabalhar com a caridade, seja ela qual for e com quem for, da maneira que for, nós seremos esse discípulo de Jesus. Né? Então, muito bonita essa colocação de Paulo também. E por que nós dissemos, então, fora da caridade não há salvação? Que nós reconheceremos o caridoso pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. E levando a caridade por guia, nunca o homem se transviará. Então, se a gente tem problemas na nossa vida, e certamente temos, porque nós estamos aqui para expiar as nossas faltas, através da lei de causa e efeito, e não porque Deus se vinga de nós, nós vamos ter dificuldades, mas se nós tivermos a caridade em todo o seu sentido, de doação, de amor ao próximo, de disponibilidade, de colaborar, de solidariedade, que também é uma lei da natureza, ou lei divina, nós não nos transviaremos do nosso caminho e por essa razão seremos discípulos de Jesus. E já finalizando, porque não nos deixam falar mais, Abigail, quando veio falar com o Saulo, ela disse para ele assim: concorda com Jesus e trabalha. Muitas vezes nós, quando nós vamos executar algumas tarefas no que tange a nossa vida, muitas vezes nós temos muita dificuldade de compreender o que é que nós devemos fazer. Como nós dissemos, qual é o limite, né? Até que ponto eu posso ir? Mas quando nós estamos em concordância com Jesus, o que é que ele faria no meu lugar? Como é que ele agiria? Será que ele iria olhar para aquela pessoa ou ele ia ignorar? Será que ele iria atender ou ele iria deixar passar a situação? Será que ele iria olhar para os dentes do cão morto ou ele iria se importar apenas com o mau cheiro da carne podre? Então, toda vez que nós tivermos dificuldade, mas se nós tivermos a ligação, a concordância com Jesus, nada que estiver próximo de nós, as pessoas que venham nos interromper, as pessoas que venham prejudicar, falar mal do nosso trabalho, enfim, essas pessoas não vão nos atingir, porque nós estaremos em concordância com Jesus. Então, nós temos que estar sempre ligados nessa máxima, a condição de bem servir, de colaborar com a obra divina, trabalhar
e de amar o próximo como nós gostaríamos que nós fôssemos amados. Então, que possamos nós termos a caridade, no seu sentido amplo, por guia, pela coluna da nossa existência, que de forma vertical irá nos conduzir a Deus, em todos os sentidos. Que nós possamos sempre focar nessa questão como transformação íntima e como transformação daquele que está próximo de nós. Agradecemos imensamente a atenção de todos, que Jesus continue nos amparando e nos conduzindo nessa espinha, nesse guia que é a caridade. Muito obrigada.